este ano vou ter exame. Meu Deus. Olá, eu sou a Catarina Urbani, a tua explicadora de matemática e estás aqui no A Urbani Explica. Segue-me no Instagram, vou pôr aqui o link. E isto já é um assunto que vai ser bastante interessante para ti. Subscreve o canal, ativa o sininho e faz like neste vídeo. As 12 dicas que eu tenho para te apresentar têm a ver com a minha experiência como explicadora. Os alunos normalmente cometem estes erros e depois ficam super arrependidos, tipo, porquê é que eu fui fazer isto e porquê é que eu não estudei daquela forma e porquê é que eu não olhei com atenção para as coisas, etc. Portanto, tu não vais cometer esses mesmos erros, pois não? Não vais, porque eu vou-te ajudar e vamos já começar sem mais demoras. A dica número 1 é básica, mas é assim, é a mais importante das 12. E apesar de ser a mais importante das 12, é aquela que vocês mais falham. Vocês falham imenso nisto. Sabe a matéria. É isso, vocês têm que saber a matéria. Vocês não podem ir para um exame sem saber a matéria. Vocês fartam-se de fazer exercícios e acham que estudar é só fazer exercícios? Sim, é verdade. A matemática tem muito a ver com fazer exercícios. Eu não estou a dizer para não fazer exercícios, mas tu tens que saber a matéria. Como é que tu vais querer saber fazer o exercício ou saber o que é que estão a perguntar ou do que é que te estão a falar se tu não sabes a matéria? Hoje em dia vocês não sabem bem a matéria porque vão para as aulas, estão no WhatsApp, estão a receber as notificações do Instagram, etc. Eu compreendo. Mas a matéria não entra assim tão bem quanto isso. Portanto, vocês têm que gastar algum tempo a pegar no livro e saber a matéria, saber bem a matéria. Quando vocês saberem a matéria, mesmo que não a saibam assim muito bem, sabem mais ou menos do que é que estão a falar quando vos fazem uma pergunta e principalmente sabem como estudar, sabem onde ir consultar, sabem onde ir pescar informação caso necessitem. Não te esqueças, sabe a matéria. Dica número 2. Não vás aprender a matéria para o exame. O que é que isto significa? Muitas vezes vocês estão no próprio exame, no momento do exame, a aprender a fazer exercícios, a aprender a matéria naquele momento, em vez de terem tipo preparado antes, a saber a metodologia, ou seja, a forma como se faz os exercícios, principalmente aqueles exercícios tipo, que normalmente é tipo uma receita, começa-se por fazer A, B e C e chega-se à solução. Vocês, em vez de saberem isto, ok, perguntaram-me isto, vou começar por fazer tal e respondo. Não, vocês estão lá no momento tipo, ai, como é que isto se fazia, tipo... E depois no fim acham-se tipo ganda genius, do género, uau, eu consegui fazer aquilo e descobri uma cena que estava tipo no meu livro a explicar como é que se fazia. Isto também vai ter a questão de que os exercícios em geral são exercícios tipo. É verdade que pode haver um ou dois, raramente, que não são exercícios tipo. Mas, em geral, os exercícios têm uma forma de fazer que está apresentada nos vossos livros, principalmente naqueles de preparação para exames. Em regra geral, não nos vão pôr uma coisa descabida que vocês nunca viram na vida. E mesmo que seja uma coisa que nunca viram na vida, é porque tem um truque, está ali qualquer coisinha escondida que vocês têm que descobrir a forma. Mas a maior parte são exercícios tipo. Não vão ter os mesmos valores, não vão ter as mesmas formas exatas de fazer, mas têm um método parecido. Dica número 3, e estas 3 primeiras são mesmo as mais importantes. Portanto, a dica número 3, lê bem e lê todo o enunciado. Oh, Setora, mas é que eu não estou a perceber aqui porque é que este X, e eu não estou a perceber porque, como é que eu vou chegar ao X se nem sequer está aqui nada. Tipo, leste o enunciado todo? Não li, mas era suposto. Desculpa lá, andaram a escrever essas coisas todas para quê? Por desporto? Não, mas está tipo aqui imensa coisa escrita. Está tipo, sei lá, 6 frases. Really? O enunciado está lá todo descrito porque é importante tu lês o enunciado todo para fazer os exercícios. Acho que não preciso explicar mais do que isto, mas realmente vocês não leem o enunciado todo e depois fazem perguntas tipo que está lá no enunciado escrito. Lê o enunciado! A dica número 4 era uma coisa que eu gostava que me tivessem dito na altura e eu realmente confesso que esta aqui é bastante difícil. Demorou muitos anos a eu realmente também conseguir pôr em prática isto que aqui vou dizer. Planeia o teu estudo. Estás a uma semana do exame, tens 7 dias. Vamos dividir esses 7 dias por matérias. Nos primeiros 2 dias vais dar a matéria A, ou seja, vais estudar em casa a matéria A. Nos segundos 2 dias vais estudar a matéria B e nos terceiros 2 dias vais estudar a matéria C. Porquê é que eu estou a deixar 2, 6, estou a deixar um dia livre, porque nesse dia livre antes do exame tu deves testar a matéria toda em conjunto, ou seja, fazer um exame como se estivesses a preparar-te, como se estivesses a simular que estás no dia do exame. Fazer exercícios todos misturados, fazeres mesmo um exame sem ires consultar a matéria e aí tu vais perceber onde é que tu ainda tens alguma dificuldade ou o que é que ficou não tão bem estudado e vais rever. Não vais estar nas vésperas tipo em pânico a tentar aprender tudo ao mesmo tempo, não.
Além do mais, quando tu organizas e planeias o teu estudo, tu não acontece aquela coisa de chegar à última da hora e só cobriste metade da matéria porque simplesmente não estavas organizado. E depois não estás na véspera a tentar aprender tudo ao mesmo tempo quando não vais aprender nada e vais estar numa grande embrulhada e chegas lá no dia tipo... Dica número 5. Tu vais arranjar um bom livro de preparação para o teu exame no qual tu confies. Hoje em dia no mercado há ótimos livros, a sério, portanto não há desculpa. Há livros brutais, com a matéria toda resumidinha, a papinha toda feita, o que é que sai para o exame, o que não sai nem sequer estar lá, exames tipo, exercícios resolvidos, outros só com a solução, tipo peanuts. Dica número 6. Todas as informações do enunciado são para utilizar. Agora que já cumpriste a outra dica de ler todo o enunciado, tenha atenção que, em geral, eles não andam também ali a escrever a história da carochinha. Tudo o que está no enunciado é para utilizar. Portanto, se está lá um valor que ainda não utilizaste, se está lá qualquer informação que ainda não utilizaste, em geral, é por aí, não é? Usa todas as informações do enunciado, depois de o teres lido. A dica número 7 é super subestimada por vocês e, no entanto, ela tem um grande apeso. Estuda os critérios de correção do exame. Na maioria dos exames, se vocês forem ler os critérios de correção, vocês vão ficar bastante surpreendidos. Na realidade, como já deves ter apercebido, não conta assim tanto se tu chegaste ao resultado e és tipo maravilhoso e chegaste àquele 5 perfeito e redondo. Não, who cares? O que interessa em geral na resolução dos exercícios e na resolução dos problemas é a metodologia, ou seja, o método com que tu lá chegaste. É o raciocínio que tu aplicaste e a forma como demonstraste na tua folha de exame que estavas a fazer as coisas. E por muito que seja chato, havia muitas partezinhas da tua resolução que tu pensas assim, não é preciso pôr isto, não vou pôr. E no entanto, precisavas de pôr esse passo intermédio. Existem mesmo os critérios lá a dizer... 1 ponto para quem escrever seno de x sobre h. 1 ponto para quem chegar à conclusão que seno de x sobre h igual a 0,7. True story. Tu podes não conseguir ver os critérios do exame deste ano, como é óbvio, mas vês os dos anos anteriores e percebes a lógica da coisa e percebes tipo o que é que tens que pôr e que informações é que se calhar tu achas que não importam, que afinal importa mesmo pôr no exame. Dica número 8. A papinha não está sempre toda feita. É isso da papinha. Muitas vezes tu, para estares a resolver um exercício, vais ter que fazer passos intermédios que não são assim tão óbvios nem te guiam para chegar ao resultado final. Imagina, se tu estás, por exemplo, tens um triângulo em que te deram o ponto B, o ponto A e não te deram lá, por exemplo, um ângulo qualquer que tu vais ter de utilizar para fazer, imagina, trigonometria para chegar ao resultado final. Estou a falar exemplos de matemática, porque eu sou da matemática, não é? Mas se tu tiveres num exame, se calhar a parte intermédia dos cálculos não te foi orientada e tu se calhar vais ter que chamar alfa a um ângulo, um x a qualquer coisa para fazer um passo intermédio, um sistema de equações intermédios para chegar ao resultado final. Ou seja, a papinha não vai estar sempre toda feita, não te vão dizer tipo, olha, na linha A calculas o x, depois na linha B vais pegar naquele x que calculaste e fazes o y, e depois na linha C pegas nesse x e nesse y e fazes um sistema. E isto pode acontecer às vezes, mas nem sempre, né? A papinha não está sempre toda feita. Dica número 9, e esta é tricky! A resposta nas escolhas múltiplas pode estar escondida. Haha! Imagina, vou-te dar um exemplo super básico. Estás a fazer uma conta e deu-te raiz de 8 e tu vais às escolhas múltiplas e dizes tipo, oh my god, não está aqui raiz de 8 nenhuma, eu errei. Não necessariamente. Raiz de 8 é equivalente a 2 raiz de 2. Por exemplo, se calhar lá na tua escolha múltipla está 2 raiz de 2 ou qualquer coisa relacionada com 2 raiz de 2 ou outra forma qualquer de escrever o raiz de 8 e tu estás ali à procura do raiz de 8 e não consegues encontrar a solução. Ou seja, podem escrever o resultado que te deu certo a ti e certo a eles, só que eles escreveram de outra forma diferente da que tu escreveste. Já tinhas pensado nisso? Dica número 10, eu também adoro que vocês fazem isto, tipo, estão num exame. O quê? Está-me a dar... Raiz de 11 menos 7 a dividir por π ao quadrado. Ai, que número estranho. Isto deve estar errado. Vou começar de novo. Really? Estás em matemática? Números estranhos é normal. Números estranhos é bonito, é lindo. π ao quadrado. Uau! Não paniques só porque está-te a dar um número estranho. Se calhar até te estão a pedir para dar o resultado aproximado em centésimas. Se calhar é mesmo porque vai dar um número estranho, depois na calculadora e fica um número lindo. Ok, esta parte do número lindo foi um bocado weirdo. Portanto, a dica número 10 era podem dar números estranhos na resposta.
Dica número 11. Tenta perceber e contextualizar-te e situar-te em que tipo de matéria é que estás quando estás a fazer um exercício. Quantas vezes acontece-me aqui os meus alunos estarem aqui a perder montes de tempo num exercício e depois eu digo porquê que estás a fazer isso? Isso é teorema de Bolzano? Isso é trigonometria? Porquê que estás a fazer geometria? É muito comum. Portanto, quando lês um exercício e estás a pensar como é que vais resolver, tenta perder 30 segundinhos a contextualizar-se em que tipo de matéria é que tu estás. O nosso cérebro tem uma capacidade gigante assim de memória fotográfica e talvez tu até te lembres fotograficamente da imagem do teu livro sobre aquela matéria e vem-te a matéria toda naquele momento e ficas tipo mega inspirado para resolver o problema naquele momento. A última dica é a dica número 12, serve para os exames e para a tua vida e é bem importante. Tu nem sabes o quão importante isto é. No dia anterior ao exame, eu dormo bem. Easy, eu sei, mas vocês no dia anterior ao exame estão em casa a panicar, a tentar enfiar tudo na cabeça, tipo, oh my god, eu não estudei tudo e estou tipo, Não. No dia anterior ao exame tu vais dormir bem. O que é que isto significa? Umas horas antes de te ires deitar, ou seja, na véspera do exame, numas 5 horas antes de te ires deitar, tu vais parar de estudar tipo louco e tentar querer aprender tudo ao mesmo tempo. O conselho mesmo é tu fazeres 1 ou 2 exames no dia anterior do exame para te preparares à metodologia e ao tipo de esforço físico que é estar concentrado aquele tempo do exame a tentar resolver vários problemas de várias matérias misturadas. No dia anterior, então, o que eu aconselho é testar-te a ti próprio com um momento simulado por ti próprio, tipo exame. Mas, principalmente, não stresses. Se quiseres fazer alguma coisa na véspera do exame que tenha a ver com o estudo, eu aconselho a reveres a matéria e não te pôres a fazer do nada exercícios super diferentes com o qual nunca lidaste, que vais ter dúvidas e que vais ficar, tipo, mega em pânico. Acredita, se seguires estas dicas, o exame vai correr muito melhor. Eu não posso garantir que vais ter tipo boa nota à pala disto, mas vai-te correr muito melhor. E são dicas mesmo básicas que eu gostava na altura que alguém me tivesse dito. E se eu te estou a dizer agora, tipo, aproveita. Eu não preciso te perguntar se gostaste deste vídeo, que eu sei que gostaste, porque vais ter exame e estás em pânico e vais ter que estudar imenso e what? O meu nome é Catarina Urbani, este é a Urbani Explica e bye bye! Já agora, boa sorte no estudo e no exame.